Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Treco de Engenharia. O assunto de hoje é sistema de abastecimento de água. Eu vou criar uma playlist, né, com o nome Sistema de Abastecimento de Água. Vou colocar lá no YouTube todos os vídeos que eu gravar. Vai ser uma sequência de vídeos, né? Eu vou colocar nessa playlist. Então, imediatamente vamos aqui para a nossa apresentação. Então é o seguinte, o que eu vou apresentar para vocês hoje não, né? Nos próximos dias ou semanas, sobre o sistema de abastecimento de água vai ser o seguinte. Então, primeira aula sobre concepção do sistema de abastecimento de água, depois a gente fala sobre consumo de água, captação de água superficial, captação de água subterrânea, a gente vai entrar em adutoras, estações elevatórias, e aí rede de distribuição de água, reservatório de distribuição de água e daí rede de distribuição de água. Como eu falei, o curso vai ser baseado no livro do Milton Tsuchiya, tá? É um livro bastante completo que eu recomendo, né? Quem for trabalhar na área aí pode adquirir o livro. Então, vamos começar o seguinte. Por que a água é importante para nós, seres humanos, né? Já que nos colocamos aí no topo da cadeia alimentar, né? Nós nos autodenominamos os mais importantes da cadeia alimentar. Por que a água é tão importante para um ser tão poderoso igual a gente, né? Bom, basicamente é porque se a gente não tem água, a gente morre. E a gente tem muito medo da morte, não é? Ainda mais nesses tempos aí de pandemia, né? Então, se a gente não consome água, a gente simplesmente morre. E morre rápido, cara. Porque se um ser humano em condições de saúde plena, em condições normais aí de temperatura, né? Não um calor muito alto, nem um frio muito alto, a gente dura 5 dias no máximo sem água, tá? Daí para menos, então precisamos de água. Bom, então, só para a gente ter uma ideia, a gente precisa todos os dias consumir de 2,5 litros a 3 litros de água. Se a gente não consumir isso, a gente não fica com as funções normais assim, do nosso organismo, tá? Então, o que aconteceu no passado, tá? O ser humano com medo de morrer, sabendo que precisava consumir água. Então, foi natural que as pessoas buscassem uma proximidade com as fontes de água, sendo que, na época, as mais acessíveis, né, eram as fontes superficiais, rios e lagos. Então, o que as pessoas faziam? Elas buscavam a proximidade com esses locais de água. Então, por isso que, hoje em dia, a gente tem as comunidades, né, as cidades, a parte urbana, né, do conglomerado humano, formadas sempre às margens, ou quase sempre às margens dessas fontes de água superficiais, né, os rios ou lagos, tá? Então, a gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, de Campo Grande, né? Campo Grande surgiu ali na confluência do córrego Prosa e Segredo, né? Que a junção dos dois córregos se torna lá o córrego Rio Anhanduí, né? A gente tem, por exemplo, na cidade de Londres, o rio Tâmisa, tá? Em Paris, o rio Sena, em Roma, o rio Pó, a gente pega São Paulo, o rio Tietê, que no passado era usado para abastecimento da cidade, hoje é um canalzão de esgoto, né? E assim por diante. A gente tem vários exemplos, né, de cidades próximas sempre a um curso d'água, tá? Então, com o passar do tempo, as pessoas foram se aglomerando, foram se juntando, né, nas proximidades desses rios e formando as cidades que a gente conhece hoje em dia, né? Praticamente todas elas. Então, aí com o crescimento da quantidade de pessoas, desses aglomerados de pessoas, começaram a surgir os problemas de saúde, né? As pessoas começaram a adoecer. Então, as pessoas perceberam a relação das doenças com a forma com que eles manejavam essa água, com a forma que eles captavam, transportavam e também com o que eles jogavam, entre aspas, na água, né? Para a gente ter uma ideia daí, dessa relação, né, começaram a surgir várias doenças, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Amebíase, giardíase, gastroenterite, febre tifoide, esquistossomose, ascaridíase, etc. Um monte de doença que tem relação com a água, ou seja, são doenças de veiculação hídrica, são doenças transportadas pela água. E aí percebeu-se que a qualidade da água era importante. E agora, então, nesse momento da história humana, a gente sabe que a proximidade com a água era importante e agora a qualidade dessa água passou a ser importante também. E aí, nos tempos atuais, além da prevenção de doenças, né, para prevenir essas doenças de veiculação hídrica, a gente também tem outras necessidades do mundo moderno. As necessidades para atender
vários usos, né? Usos difusos, usos vários da água, né? Que a população faz dessa água. Tudo relacionado também com atividades econômicas, tá? E para falar disso, eu quero passar para vocês dois conceitos importantes que já caíram em concurso, inclusive, tá? O que são usos consumtivos da água e usos não consumtivos da água. Basicamente, usos consumtivos são usos que consomem volume de água, ou seja, você capta a água, usa a água e na hora de você devolver para a natureza, você não devolve essa água na mesma quantidade que você captou, tá? Então, isso é o uso consultivo. Por exemplo, abastecimento doméstico de água. Então, você pega a água do rio, você trata, adequa essa água, leva para a casa das pessoas e na hora de você devolver para o rio, você não devolve ela na mesma quantidade e também não na mesma qualidade, né? Abastecimento industrial, mesma coisa, irrigação e agricultura. Já nos usos não consultivos, você usa a água sem consumir volume dela. Por exemplo, geração de energia nas hidrelétricas, a parte de navegação, recreação, harmonia paisagística e etc. Então, essa diferença, acho que caiu num concurso da Petrobras, eu acho, mesmo. Então, é interessante vocês saberem, tá? Com relação à atividade econômica do ser humano, aqui a gente tem alguns exemplos de consumo de água, para vocês terem uma ideia. Para produzir 1 quilo de pão, o pão, tá? Não é a farinha lá, não, o pão. A gente utiliza 150 litros de água para ser produzido 1 quilo de pão. Para produzir 1 quilo de batata, a gente usa de 100 a 200 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, consome 1,5 mil litros de água, 1.500 litros de água, uma caixa d'água e meia de água para cada quilo de arroz que a gente produz. A gente compra saco no supermercado de 5 quilos, multiplica isso por 1,5 caixa d'água, você vai ver o tanto de água que a gente consome. Para produzir 1 quilo de soja, a gente consome 2 litros de água. Para produzir 1 litro de álcool, a gente consome 113 litros de água. É 1 para 113. É muita coisa. Isso daqui, essa parte de consumo, produção de commodities, né, de comida, de coisas que são consumíveis, assim, é país pobre que faz. Nós produzimos isso. País rico produz isso aqui, ó, microchip. Para a gente produzir um microchip de 32 megabytes, coisinha pouca hoje em dia, né, de 2 gramas cada um, para cada um deles consome 16 mil litros de água. É muita água, né? 16 caixas d'água de água, cara. Para produzir carne de boi, a gente consome de 13 a 20 mil litros de água para cada quilo de carne de boi. Então, você imagina cada churrasco que a gente faz, além do consumo da água que vai na cerveja, quanto que a gente consome de água para produzir a carne. Em relação à necessidade, que também tem que ser atendida para o abastecimento das comunidades, a gente tem que produzir água pensando na ingestão, a gente beber, no preparo de alimentos, higiene da casa, higiene corporal, limpeza de utensílios, descarga de vaso sanitário, lavagem de veículos e uma série de outras coisas também. Para uso comercial, por exemplo, os estabelecimentos comerciais diversos, industrial, a água vai ser usada tanto para suprimento quanto para insumo, né? Entrar na composição do que aquela indústria está fazendo para ser vendido, né? Para usos públicos, irrigação de jardim, lavagem de ruas, banheiros públicos, fontes, limpeza de boca de lobo, galeria pluvial, galeria de esgoto, abastecimento de edifício público, hospitais, prefeituras e etc. Tá? Então, é muita água que a gente precisa. Bom, então, nesse momento, feito essa introdução, a gente tem uma noção de que agora a história nos mostrou que nós precisamos de água de qualidade, a gente foi buscar água, ficamos próximos da água. E agora, na modernidade, a gente precisa dessa água pela nossa comodidade. A gente não concebe o mundo mais sem a gente ir na nossa torneira, ligar a torneira, abrir a torneira e sair uma água de qualidade, tratada, a ponto de a gente poder beber essa água. Tá? Então, hoje a gente busca pela comodidade, e além disso, a gente tem que atender, né, com a comodidade e qualidade da água e a saúde das pessoas, a gente tem que atender a indústria também, porque dependemos da indústria também. A indústria do ponto do geral, né? Os bens de consumo, alimentos, commodities e tudo mais. Bom, e, portanto, a gente precisa de uma produção em escala da água, quer dizer, a gente precisa de uma produção industrial da água. E essa produção industrial, todo esse conceito vai fazer parte das prioridades do sistema de abastecimento de água, né? Juntamente com aquele princípio
da saúde da população atendida. Então, hoje em dia, não é mais só saúde, né, que a população precisa de atendimento, tá? Com relação à água. Então, aqui a gente vai começar, depois dessa introdução, a aula sobre o sistema de abastecimento de água. E, para isso, vamos começar com algumas definições. Primeiro, duas definições do que é um sistema de abastecimento de água. Então, o sistema de abastecimento de água, ele caracteriza pela retirada da água da natureza. Lá, quando a gente falou da proximidade do ser humano com um rio, com um lago, a gente vai retirar essa água da natureza, a parte da adequação dessa qualidade, o transporte e o fornecimento para a população em quantidade compatível com o que a população precisa, tá? Uma outra definição é: um sistema de abastecimento de água consiste no conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água potável, né, para o uso no consumo doméstico, indústria, serviço público, entre outros. Então, são duas definições diferentes, tem outras várias, tá? Mas eu acho que aqui dá para pegar uma geral de tudo. Então, agora, quais são as partes que fazem parte de um sistema de abastecimento de água? Então, quando a gente falou lá da captação da água no rio, num córrego, o rio córrego aqui a gente vai dar o nome de manancial, que é o corpo da água superficial, ou pode ser subterrâneo, tá? Poço, de onde essa água é retirada para o abastecimento. E ele deve fornecer uma quantidade de água suficiente, uma vazão suficiente, para atender a demanda de água para esse período de projeto. Período de projeto, aqui a gente entende com o tempo para o qual o seu projeto foi concebido. Então, se a gente está projetando um sistema de abastecimento de água para uma cidade hoje, agora, dia 2 de abril de 2020, se a gente tem um período de projeto ou horizonte de projeto, o seu projeto tem que ser concebido para ele atender daqui a 10, 20 ou 30 anos. Esse 10, 20 ou 30 anos, a gente chama esse período, esse tempo de período de projeto ou horizonte de projeto, tá? E a qualidade dessa água deve ser adequada sob o ponto de vista sanitário. Quer dizer, a gente tem que ter uma água de qualidade tal que não faça mal para o ser humano quando ingerido. Para isso, a gente tem os padrões de potabilidade, uma parte de uma disciplina que vocês vão ver lá na parte de qualidade da água, em tratamento de água, e a gente não vai abordar aqui nessa disciplina, tá? O que é a captação? A captação é toda a estrutura que é construída no manancial. Então, é um conjunto de estruturas e dispositivos que são construídos ou são montados, né, perto, próximo ou dentro do manancial para retirada dessa água para ir para o sistema de abastecimento de água. Então, isso a gente chama de captação. O que é uma estação elevatória? Uma estação elevatória é um conjunto de obras e equipamentos que servem de apoio para o bombeamento dessa água. Vejam, normalmente a cidade ela está numa cota mais alta do que a cota do rio, do córrego, né? Porque sempre o rio, o córrego, ele é uma parte mais baixa da cidade, né? Então, você coloca a sua captação lá no seu manancial e tem que colocar uma bomba nessa captação. Então, a gente precisa usar uma bomba para bombear essa água, porque a água ela só vai para baixo, né? Vai para a lei da gravidade, para onde Deus mandou ela ir. Ela nunca sobe sozinha, sem você injetar energia nessa água, né? Então, você injeta energia nessa água através de uma estação elevatória que contém uma bomba. Então, conjunto de obras e equipamento destinado a recalcar a água, recalcar quer dizer bombear, tirar de uma cota mais baixa, mandar para uma cota mais alta. Recalcar a água para a unidade seguinte, no caso, para uma estação de tratamento de esgoto, e essa estação elevatória ela pode ser de água bruta, se ela estiver bombeando a água que ainda não foi tratada, e ela pode ser de água tratada, caso ela esteja bombeando a água tratada. Ela pode ter alguns boosters também, que são equipamentos que aumentam um pouco a capacidade de vazão e a capacidade de pressão dessas redes aí. Nas elevatórias, a água é conduzida sempre com conduto forçado, sob pressão, tá? O que vem a ser uma adutora? É uma parte da canalização que conduz a água entre unidades que precede a rede de distribuição. Então, é antes da cidade, esses grandes condutos, esses grandes tubos, a gente dá o nome de adutora, tá? Essas adutoras, elas não distribuem água, elas não levam a água para a casa das pessoas, tá? Elas transportam a água entre unidades do sistema de abastecimento de água. Então, elas não distribuem água ao consumidor, mas podem, no caso, existir as derivações, né, bifurcações. A gente chama de subadutoras, tá bom?
E o que vem a ser a estação de tratamento de água, né? É um conjunto de unidades, de obra, obra civil, eletromecânica e etc., para tratar a água, ou seja, você capta uma água bruta da natureza, você vai bombear essa água até chegar na estação de tratamento de água, onde tem uma série de estruturas destinadas a padronizar essa água, quer dizer, colocar a água da natureza numa qualidade suficiente para um ser humano poder consumir, tá? A estação de tratamento de água é uma disciplina à parte que vocês vão, acho que é Sistema de Abastecimento de Água 2, eu acho, vocês vão ver, tá? Reservatório. O reservatório é um elemento do sistema de distribuição de água, tá? Para regularizar as vazões entre a vazão de adução e de distribuição. Então, o que, que você tem? Você tem a vazão de adução, que é a capacidade do seu sistema pegar a água da natureza, lá no manancial, lá pela sua captação, lá pela sua elevatória. Então, isso é a capacidade do seu sistema de adução, de captar água. Outra coisa diferente é a distribuição, outra coisa diferente é a demanda, é a necessidade de água que a população tem, tá? E esses dois valores de quantidade de água, essas duas diferenças de vazões de água, elas acontecem porque você capta a água na natureza, põe na sua estação de tratamento de esgoto e você tem uma vazão de produção de água tratada constante. Já o consumo, ele não é constante, né? Reparem, se vocês pensarem no dia de hoje de vocês, o que vocês fizeram? Vocês dormiram à noite, quem pôde dormir, né? Dormiu à noite, logo cedo acordou, aí você vai escovar o dente, vai tomar um banho, vai fazer um café, vai tomar o seu café da manhã. Em dias normais, você sai para trabalhar, certo? Saiu para trabalhar, o consumo na sua casa baixa. E aí, na hora do almoço, quem pode, volta para casa para almoçar e tem todo aquele consumo de água para fazer o almoço, né? E depois volta para o trabalho em dia normal e à noite retorna para casa e tem todo aquele consumo de água, de banho e etc. Né? Então, o consumo, ou seja, a demanda não é constante. O que acontece quando o consumo ele é maior do que a capacidade de produção da água? Faltaria água, né? Então, nesse caso, entra o reservatório em ação. Quer dizer, então, a estação de tratamento de água está produzindo uma quantidade de água e vai mandando para esse reservatório. Quando o consumo de água, por exemplo, na madrugada é menor do que a água que está sendo fornecida, o reservatório ele vai enchendo, tá? Então, ele fica cheio. Quando as pessoas acordam, começam a consumir mais água do que a capacidade da estação de tratamento de água de fornecer água, né? Quando o consumo é maior do que a capacidade, essa diferença vem de onde? Vem do reservatório. Tá? Então, o reservatório tem essa função aí de equalizar essas diferenças de vazões, tá bom? Além disso, ele também fornece pressão na rede, quando ele é feito uma cota acima da caixa d'água, das caixas d'água das pessoas, tá? Então, fornece pressão para a rede poder acontecer o movimento da água dentro da rede, tá? Rede de distribuição é o conjunto de tubulações que passam aí na frente da casa de vocês, ou o tubo de água está embaixo do asfalto ou está embaixo da calçada, tá? E é de onde a gente faz a ligação dessa rede de distribuição para o nosso cavalete, para o nosso medidor, tá? Então, um conjunto de tubulações e órgãos acessórios destinado a colocar água potável à disposição dos consumidores de forma contínua, em quantidade e pressão suficiente, tá? Além da parte da tubulação, existem válvulas, registros e uma série de órgãos acessórios, tá? Que compõem também a rede de distribuição. E aqui a gente tem... Desculpa, gente. Não é corona, tá? Eu tô falando muito. Aqui a gente tem um exemplo de... Deixa eu ver se eu pego o meu riscadorzinho aqui. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta e de um perfil sistema de abastecimento. Então, a gente tem o curso d'água lá. Eita. A gente tem o nosso curso d'água lá, que é o nosso manancial. A gente tem a nossa parte de captação, que é toda aquela estrutura para bombear a água, né? Aqui a gente tem a nossa estação elevatória. Isso daqui, ele pode estar feito aqui dentro da captação, não necessariamente fora, tá? A gente tem a nossa adutora de água bruta, tubulação pressurizada, que leva até a nossa estação de tratamento de água. Aqui vocês têm uma disciplina específica sobre tratamento de água, tá? Da estação de tratamento de água, que também, provavelmente,
pode ter uma estação elevatória dentro dela, também bombeia a água tratada que vai para o reservatório, né, que faz aquele balizamento da vazão que vai para as pessoas na rede de distribuição e a vazão que chega da estação de tratamento de água, tá bom? E aqui na parte de baixo, a gente tem um perfil, né, um corte aqui. Então, a gente tem, pode ter uma estrutura desse tipo aqui, onde você capta a água é bombeada num poço de sucção, tá? Bombeada para a estação de tratamento de água. Nesse caso aqui, ela está numa cota mais alta do que a cidade. Isso aqui seria uma coisa muito interessante, um sonho para as companhias de saneamento, tá? De onde sairia a adutora por gravidade até um reservatório e distribuiria para a cidade. Isso aqui seria um sonho. Você ia gastar energia elétrica só para bombear água do curso d'água para a estação de tratamento de água, né? Então, você teria captação de uma bacia hidrográfica colocando para outra bacia hidrográfica, né? Em Campo Grande acontece isso, só que esse bombeamento aqui, ó, lá do Guariroba, ele tem 30 quilômetros de distância, mais ou menos, tá? E aqui dentro da cidade a gente também tem várias elevatórias. Aqui um outro esquema também de abastecimento, a mesma coisa, abastecimento de água, mas aqui a gente tem a estação de tratamento de água mais ou menos na mesma cota, e depois da estação de tratamento de água, você tem um bombeamento para um sistema de reservatório elevado, tá? Então aqui você bombeia uma água tratada com um sistema de reservatório elevado, e esse reservatório ele tem aquela função de balizar a vazão da cidade e da estação de tratamento de água, que tem um volume um pouco menor, e tem a principal função dele aqui é fornecer pressão para a cidade, tá? Aqui a gente tem um outro esquema, que é depois da estação de tratamento de água, você pode ter um reservatório de onde deve ser bombeado para uma zona alta da cidade, e desse reservatório pode ir para um reservatório para uma zona mais baixa da cidade, tá? Então, quando você tem que levar a água de uma parte mais baixa para uma parte mais alta, você necessariamente precisa de uma estação elevatória. Quando você vai de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, você não necessariamente precisa de uma estação elevatória. Só que, provavelmente, esse conduto aqui é forçado também, é sob pressão, tá? Não tem elevatória, mas é conduto forçado, tá? E aqui, uma curiosidade da vida prática, tá? Repare o seguinte nesse gráfico aqui lá do livro do Tsuchiya, tá? Ele é bem ilustrativo, assim. Como que se compõem os preços de uma obra de um sistema de abastecimento de água? Isso varia em termos de porcentagem. Então, para uma cidade com uma população menor que 10 mil habitantes, você vai gastar em torno de 30% da sua verba para construir a captação. Para fazer a adução, 8%, bombeamento, 6%, para tratar essa água, 12%, e para distribuição, 38%. Então, vejam, a captação, a adução, ela é quase o mesmo preço da rede de distribuição. Agora, passamos para cá, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. A captação, ela representa em torno de 3% do custo da sua obra, tá? E a rede, por a cidade ser grande, em torno de 76% da obra. O que quer dizer isso, cara? Quando você estiver projetando para uma cidade pequena, o dono do contrato, quem te contratou, ele vai te encher o saco para você baratear a captação, a adução, o tratamento, tá? Quando você estiver fazendo um projeto para uma cidade grande, o cara vai te encher o saco para você baixar custo aqui, ó, na distribuição. E aqui vai vir pressão em cima de você para você fazer as gambiarra na rede, cara. E você não pode ceder a isso. Fazer rede com escavação mínima, tentar usar diâmetro menor, para tentar baratear esse 76%. Aqui na cidade pequena, o cara vai querer fazer captação com um saco de areia, com as gambiarra, tá? E você vai ter que suportar esse tipo de pressão, tá ok? É só um pouco da experiência que eu já passei. Então, vamos lá. Continuando. Então, para o estudo de concepção de um sistema de abastecimento de água, o que vem antes, talvez esse estudo talvez seja a parte mais importante de um projeto de sistema de abastecimento de água para uma cidade, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo que está no livro, tá? Mas, com a experiência que eu tenho, não é exatamente como está no livro que acontece, tá?
Então, para o estudo de concepção do sistema de abastecimento de água, é necessário o desenvolvimento de uma série de atividades. Essas atividades, elas são acertadas no momento da contratação, né, do engenheiro, do técnico, tecnólogo, sei lá, ou da empresa, né, que está sendo contratada. E isso tudo vai estar escrito em um termo de referência, que são basicamente as regras com as quais o projeto ou a concepção deve ser feita, tá? Então, é como se fosse um manual para te atender. É diferente você comprar uma coisa pronta, por exemplo, um celular. Um celular, se você comprar, se você tem a marca, o modelo dele, se você comprar numa loja A, B, C ou D, é a mesma coisa. Agora, um projeto de sistema de abastecimento de água, qualquer outro projeto, se você pedir o preço para uma empresa, pedir para outro para outra e outro para outra, os preços podem ser muito diferentes, tá? E para não ter preços diferentes, você deixa bem claro aquilo que você quer contratar num termo de referência, escrito ali, tá? Então, primeiro, o que a gente precisa para fazer o estudo de concepção? Ainda não é o projeto executivo, tá? Então, você tem que ter uma boa noção da caracterização da sua área, tá? Você tem que ter as características físicas. Óbvio, você tem que ter um mapa de localização, hoje em dia no AutoCAD, algum software desses aí, principais vias de acesso, topografia, relevo, geologia, vegetação e a bacia hidrográfica, para você ver qual que é o melhor lugar para você captar água, para você ver onde que vai ter mais água, para como que você vai distribuir, onde você vai colocar as elevatórias e etc, tá? E nem sempre isso daqui é fácil de ser obtido, isso aqui é caro de ser obtido, tá? Eu vou te falar para vocês que em 100% dos projetos que eu já participei, e eu já participei de muitos projetos, nenhum deles a pessoa tinha um levantamento topográfico, né, um mapa de localização a nível de você poder fazer o projeto. Então, em todas as vezes que eu atuei em projeto, a equipe de topografia foi necessária. Isso é caro, é caro. Dependendo do tamanho da sua equipe de topografia, isso vai te custar uns 1.500, R$ 2.000 por dia de levantamento de campo. E dependendo do tamanho da cidade, você vai levar meses para fazer, tá? Então, é uma parte bem cara e bem importante também. Continuando aqui na caracterização do estudo, você precisa saber do uso e ocupação do solo. Então, você vai ter que, na cidade, atrás dos planos diretores municipais e regionais, porque são as regras do que você pode e não pode fazer na cidade. Tá? Você vai ter que ter identificação das áreas protegidas ambientalmente ou com restrição de uso, que provavelmente vai estar dentro desses planos de diretores, tá? Você tem que saber toda a parte de uso e ocupação do solo. Você não pode poder projetar ou prever no seu projeto alguma coisa que a lei não vai permitir você construir, tá? Aspectos sociais, atividades econômicas, características de mercado, distribuição de renda, indicador socioeconômico. Basicamente, o que você tenta fazer é definir quais os locais da cidade onde você vai ter mais consumo de água para você poder dimensionar melhor a sua rede, tá? Você tem que ter uma boa noção da infraestrutura, das condições sanitárias, tá? Do abastecimento de água. Qual vai ser a sua população atendida hoje e no futuro, né? No seu horizonte de projeto. Então, dados estatísticos são necessários. Qual é o índice de atendimento, tá? O índice de atendimento, hoje em dia, a tendência é a universalização, quer dizer, você tem que atender 100% das pessoas, tá? Você tem que saber qual que é o volume produzido, etc. Você tem que saber por onde vai passar a sua rede de esgoto, ou a rede de esgoto existente, por onde ela passa, como é que funciona a parte de resíduos sólidos, né? As redes de drenagem, etc. Você tem que saber a infraestrutura existente, tá? Então, também você tem que saber a situação do licenciamento, como é que vai ser o procedimento para o licenciamento, situação de outorga do sistema, para você captar a água onde você está pretendendo, sistema de drenagem, o controle de cheias, canalizações, barragens, tudo isso você tem que ter noção não, você tem que saber exatamente onde está e exatamente as cotas e as dimensões de tudo. Então, você tem que ter uma equipe de topografia e levantamento cadastral muito boa e muito confiável. Isso aqui já foi, né? Tá, a saúde, né, índice de mortalidade infantil, para você fazer sua estatística, ocorrência de morte por doença de veiculação hídrica, isso aqui é muito importante, porque você pode monitorar isso. É 100% certo de acontecer que, uma vez colocado o sistema de abastecimento de água, essas doenças, o índice de doença, mortalidade, tudo vai reduzir, e na segunda etapa, quando você coloca a rede de esgoto, reduz mais ainda,
Tá? Então, é interessante isso daqui. Tá? Sistema viário, transporte urbano, ruas pavimentadas, não pavimentadas, porque você tem custos diferentes da implantação de sistema de abastecimento de água em uma rua onde é pavimentada, onde não é pavimentada. A parte da energia elétrica também, o que existe de tarifa, número de ligações, etc. Tudo isso você precisa saber. Tá? Você tem que saber todos os elementos dos sistemas existentes, né? Tudo aquilo que a topografia levantou, você vai colocar isso num arquivo, né, digital, e você vai fazer sua concepção em cima desse arquivo digital com todas as informações necessárias, sabendo de tudo aquilo que você tem que desviar, onde você tem ponto de energia elétrica, onde você tem que desviar porque tem muito fluxo de ônibus, de veículos, etc., tá? De que lado da rua é melhor você passar a rede, tá bom? Descrição de todas as unidades, tá? Se normalmente eu digo sempre, em 100% dos projetos que eu participei, não foi uma rede 100% do zero, né? Era uma complementação. Na verdade, já participei, assim, de projetos de pequenos vilarejos, assim, que onde o sistema de abastecimento de água era tipo uma caixa d'água com um monte de mangueira que ia para as cidades, assim. Aí, tipo, foi um projeto do zero. Mas você tem que saber todas as unidades, porque na maioria das vezes você vai fazer uma complementação no projeto, uma ampliação. Então, normalmente você tem uma rede velha conectada a uma nova conectada numa rede velha, e aí você tem que saber tudo, né? Tipo, processo, diâmetro, capacidade, potência das bombas, onde tem elevatória e etc, tá? E aí você tem que simular isso, calcular tudo isso como se fosse um sistema único, tá? Você tem que fazer aí esse diagnóstico do sistema, né? Verificação da capacidade, os aspectos de conservação, a bomba funciona, não funciona, qual o modelo, qual a potência, desempenho, dificuldades, e aí você vai ter área atendida, população atendida, nível de atendimento, regularidade, abastecimento do setor, tudo aquilo que tiver escrito no termo de referência, você vai ter que buscar informação para poder atender, tá? E a gente tem os levantamentos dos estudos e planos existentes, aquilo que eu falei, né? Você tem que saber quais são as regras do jogo do município que você está fazendo o projeto, tudo aquilo que pode, tudo aquilo que não pode, tá? Onde pode e onde não pode. Você vai fazer os estudos demográficos, né? Você precisa de dados estatísticos censitários, você vai fazer os estudos populacionais, a gente vai ver aqui como que a gente faz essa previsão populacional para o futuro. Você vai a campo, você vai no local, vai observar como é que tudo funciona, a evolução do uso do solo, zoneamento da cidade, etc. Tudo isso você vai ter que saber. Então, você vai ter os seus critérios e parâmetros de projeto. Você vai definir ou vai calcular qual é o consumo que cada pessoa, na média, tem naquela região. A gente chama de consumo médio per capita, né, por cabeça, por pessoa. A gente tem alguns coeficientes que a gente vai ver aqui, os mais importantes são K1, K2, coeficientes de dia de maior consumo e hora de maior consumo. Tem a ver com aquilo que eu falei, quando você acorda, você consome água, sai para trabalhar, a sua residência fica sem consumo de água, depois à noite você volta. Então, em determinados horários do dia, a sua residência está consumindo muito mais do que a média e, por exemplo, na madrugada está consumindo muito menos do que a média. Então, esses coeficientes K1, K2 falam a respeito disso aí, tá? Você tem que considerar a demanda industrial, alcance do projeto espacial e temporal, nível de atendimento, né? Igual eu falei, hoje em dia a tendência é universalização, todo mundo tem que ser atendido por água, tá? E a tendência também é a terceirização também. Provavelmente, daqui a alguns anos, o governo vai deixar de tocar essas companhias de saneamento estatal, vai tudo ser privatizado, no meu ponto de vista, tá? Não vou dizer que isso é nem bom nem ruim, é só o que está acontecendo. Aí você vai ter que calcular a sua demanda de água, que é quanto de água você vai ter que atender aquela população e quanto de água você vai ter que atender aquela população ano a ano no futuro, considerando que a população ou vai crescer ou vai diminuir, ou a área industrial vai crescer, vai diminuir e etc. Tá? Então, se você faz esse cálculo demanda, você calcula a demanda média, máxima e máxima horária. Aqui entra aquele K1 e K2, tá? Máxima diária, máxima horária. Aí você apresenta esses cálculos ano a ano para você ter uma ideia de como isso vai variar. E se você percebe que a sua cidade onde você está trabalhando existe alguma sazonalidade, por exemplo, cidades com potencial turístico, né? Ela varia muito a população lá, então você tem que considerar isso, tá bom? Você vai ter que fazer os estudos de mananciais, aqui já entra na parte lá da hidrologia, que é outra disciplina que eu tenho com vocês também, né? Estudos de levantamentos hidrológicos, uso dos recursos hídricos, cota de inundação, caracterização e etc, tá? O que mais?
e você também pode fazer o uso você tem que avaliar também, principalmente nas cidades grandes, a exemplo de Campo Grande, a gente está beirando aí 1 milhão de habitantes, hoje em dia só uma fonte de água superficial, no caso Gariroba, não dá conta de atender Campo Grande todo, né? E temos uma outra captação, que é do Lajeado, também não dá conta de atender Campo Grande toda. E atualmente, por conta das cidades serem muito próximas dos córregos, dos rios, nós temos usado esses córregos, esses rios, para a gente lançar nosso esgoto. Então, a gente tem cagado na nossa água. Daí, depois fica difícil, ou fica muito caro você captar essa água e descagar ela, né, para tratar. Então, começou a ficar mais barato você gastar para furar um poço e gastar com a energia elétrica, que não é pouca, para você bombear água lá do fundo dos infernos, lá para a água vir de boa... usei a palavra errada, né? Lá do aquífero, lá do fundão, lá a água vem com boa qualidade, né? Nada do inferno vem com boa qualidade. Levantamento cadastral dos poços existentes, condições hidrogeológicas, história aí já vai entrar numa parte, você precisa de um profissional de geologia aí para te auxiliar, tá? E assim você seleciona os seus mananciais, tá? Aí depois você ainda tem a formulação das alternativas de concepção, e é aqui que o livro fala muita coisa, mas na prática a gente não faz assim. Aí, o indicado é você estudar 2 ou 3 concepções, 2 ou 3 projetos diferentes, imagina isso, uma cidade inteira, tá? E depois escolher qual que é o melhor deles, seguindo todas essas etapas aqui. Na realidade, o que acontece hoje é que as cidades que estão avançando no sistema de abastecimento de água são as cidades que são terceirizadas, que são companhias privadas que cuidam disso. E essas companhias privadas, quando contratam empresas de engenharia para fazer o projeto, para fazer concepção do sistema de abastecimento de água, eles têm uma equipe também que atua junto com a contratada na formulação dessa concepção. Então, na realidade, cada etapa ela é otimizada. Então, você não chega com 3 alternativas. Eu nunca vi isso acontecer, o que está escrito nos livros, tá? 3 alternativas de concepção. Não. Você sempre tem os caras da companhia que sabem da realidade da companhia e que atuam firme junto com a empresa de desenvolvimento do projeto. Então, dessa forma, você chega no final da concepção para a empresa detalhar, já com o aval de quem te contratou, que eles sabem o que é melhor para eles, né? E o melhor para eles nem sempre é o melhor da engenharia. O melhor, às vezes, custo-benefício e coisas desse tipo. Ou faz uma parte agora, né? Etapaliza, né? Para o futuro, né? Gasta um pouco agora, quando a população crescer, gasta mais um pouco e assim por diante. Então, normalmente comigo sempre aconteceu de você ter uma concepção, tá? E aí depois dessa concepção, você tem o pré-dimensionamento das unidades para você fazer uma estimativa de custos para o pessoal da iniciativa privada poder prever o fluxo de caixa deles, tá? Para eles buscarem financiamento, e esse é empréstimo. O banco vai emprestar dinheiro para os caras fazer a rede coletora de esgoto, e os caras vão pagar os juros e a amortização com a conta das pessoas, tá? Então, por isso que é um sistema, vamos dizer, que ele tem é um tipo de empreendimento que tem a renda, vamos dizer assim, perpétua, tá? Perpétua. Companhias de saneamento privadas, que não tem bedelho do governo, são, do meu ponto de vista, boas para você investir, comprar ações, tá? Análise das alternativas das propostas, tem análise técnica, econômica, ambiental, até que você chega na concepção escolhida e faz a elaboração do anteprojeto. Normalmente, esse anteprojeto, as companhias de saneamento, elas usam para buscar financiamento, tá? E depois elas contratam daí o projeto executivo, que daí é do jeito que ele vai para a mão do empreiteiro. Aí tem que estar detalhe do tipo assim, ó, aqui nesse ponto, coordenada XY, você vai escavar tantos metros, uma vala de tanto por tanto, vai colocar um tubo, nesse nível de detalhe, tá? Aqui vou deixar para vocês aqui na apresentação algumas normas relacionadas ao sistema de abastecimento de água. Não sei se essas normas já foram atualizadas, mas normalmente eles atualizam, mas segue a mesma nomenclatura, tá bom? Vocês deem uma olhada depois. Então, por hoje, a aula é essa daqui. Deixa eu voltar para a tela, de alguma forma aqui. Quem está online ainda aí, não dormiu? Eu estou aqui, professor Edson. Eita, aí sim, moleque. Eu estou aqui, professor. Estou aqui, professor. Achei que estava todo mundo dormindo, hein? Não, estamos aqui. Beleza, galera. Tá bom. Ficou alguma dúvida
Professor, até aqui tá tranquilo. Né? Então, beleza. Então tá. Bom, por hoje vai ser isso daqui, tá? Pessoal, obrigado aí então. E a gente se vê amanhã, beleza? Beleza, até amanhã, Até professor. amanhã. Até amanhã. Valeu.